que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cadê Meu Norte? Eu sou Marcelo Santos, aluno do 4º ano de Geografia Bacharelado, e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da geografia. E o nosso convidado de hoje é o professor Fabrício Pedroso Bauab. Seja bem-vindo, professor. Professor, para começar o nosso bate-papo, gostaria de pedir para se apresentar, contar um pouquinho da sua história, sua trajetória até o ingresso na UniOeste, né? Contar um pouquinho. Bom, eu me formei em geografia em 1998, já faz um bom tempo já, e em São José do Rio Preto, São Paulo, em uma universidade particular. E aí depois eu fui fazer o mestrado na Unesp de Presidente Prudente, com a temática Humboldt e o romantismo alemão, já dentro da história e epistemologia, né? Até foi uma pesquisa difícil de fazer, porque não tinha referências nacionais que me dessem um norte para fazer essa relação entre o Humboldt e o movimento artístico e literário. Mas, enfim, em 2 anos e um mês eu consegui acabar. Aí, simultaneamente, eu prestei o doutorado lá em Prudente, no ano de 2001, e em 2002, e prestei o concurso aqui também. Aí fui aprovado nos dois, fiz um ano de doutorado em Prudente, depois fui chamado para assumir as aulas aqui, e larguei a bolsa que eu tinha lá. Basicamente essa é a minha trajetória. No doutorado estudei um autor alemão radicado na Holanda, que é o Bernardus Varenius, que lançou uma obra em 1650 chamada Geografia Geral. Tive acesso a uma versão em espanhol dessa obra. Aí estudei aí já um pouco mais de bagagem, de experiência, mas foi tudo no autodidatismo. Sim. E com os orientadores como eu poderia dizer, dando uma força do que tendo uma participação muito ativa. Enfim, eu inventava os temas malucos e tinha que correr atrás deles. O professor falou um pouquinho desse primeiro contato, que foi o trabalho com o Humboldt, em qual o professor teve que buscar, né, referências fora. Quais foram que na escola alemã, que o professor teve que acessar esses livros, né, esses artigos ou, né, essas referências fora, né? Porque aqui em português eu não tinha essa base, né? Onde o professor buscou nessa época? Do Humboldt, especificamente, eu busquei referências em língua espanhola e língua inglesa.
Você tem o Cosmos em espanhol e em português. Não em português, não em inglês. Mas a obra que eu estudei, que me convidou mais ao Labuta, foi uma obra de 1808 chamada Quadros da Natureza. E essa tem uma edição em português, que é de 1950. Até quem tem curiosidade de olhar, é uma obra fácil de achar em sebos. Falando um pouquinho, então, professor, trabalhar um pouquinho essa história da geografia, né? Num primeiro momento, nós podemos trazer o conhecimento geográfico, né, que vem ali na antiguidade, as primeiras curiosidades, né? O pessoal olhava e queria entender, né, a paisagem, ele olhava, queria entender como que acontecia aquilo, né? Nós temos aí a Idade Média, que acredito que seja a evolução desse conhecimento geográfico, né? E vão acontecendo algumas coisas que são importantes até os dias atuais, né? Eu gostaria que o professor destacasse um pouquinho, né, essas descobertas, essas coisas que, trazendo para o dia atuais, são importantes até os dias de hoje. Bom, em primeiro lugar, é importante ter ciência de que não dá para simplificar o que foi a Idade Média. Simplificar no tipo de você dizer que a Idade Média foi uma época de sombras, uma época de regresso. Eu prefiro entender, eu concordo que é um certo retrocesso, mas há também uma forma diferente de pensamento, que nós modernos somos talhados a enxergar essa diferença com os olhos do preconceito. O que acontecia na Idade Média e aconteceu com a geografia foi um tipo de percepção da realidade baseado no pensamento simbólico e religioso. Uma influência muito grande nessa. O que é o pensamento simbólico? É você enxergar no empírico marcas que são um significante de um significado que é transcendente. Então, o fiel, o homem piedoso, na Idade Média, ele enxergava o mundo sob o prisma do simbolismo. Os altares eram voltados para Jerusalém. Os 13 reis magos eram associados à Santíssima Trindade. O mundo era meio que fechado em espelhos. Não se tinha muito apego à descrição empírica e nem à veracidade de uma descrição realista nos termos atuais. Posso continuar? Tomar uma aguinha.
O que aconteceu com essa geografia medieval? Basicamente aconteceu com ela um declínio que foi vinculado a uma outra perspectiva de conhecimento que adveio com o advento da modernidade. Em 1492, Colombo acha na América, chega ali nas Bahamas e entra em contato com um mundo completamente novo, que para ser reconhecido em sua notoriedade e novidade, precisava do testemunho de olhos não acostumados a ver sempre o simbólico, ou em outros termos, essa descoberta da América para a geografia foi uma grande descoberta da alteridade. Era algo completamente diferente daquilo que eles tinham como conhecimento, né? Era algo novo que, de repente, ia contra, né, os princípios que eles tinham naquela época, né? Aí a gente fala, eu falei do simbolismo do número do 3. Então você tinha lá nos mapas teós medievais os continentes africano, europeu e asiático, a Ásia do Norte. Esse número 3, ele perde significado com a descoberta de uma quarta parte do mundo. Mas até se conseguir se afirmar que essa quarta parte é uma quarta parte, precisou-se de várias viagens, até que, se não me engano, Américo Vespúcio, no início do século XVI, dissesse, depois de percorrer a costa brasileira, de chegar à conclusão de que aquelas terras, elas eram terras muito extensas e com características continentais. Aí você pega a evidência empírica e contrapõe aos meandros simbólicos que acabam perdendo terreno. E essa história, a gente já sabe, a geografia, ela se moderniza enquanto ela consegue descrever no novo. O pessoal fala que a descrição é algo inútil, mas na época a descrição demandava um certo sair de si mesmo. O Colombo, em uma das suas cartas, ele fala em sereias. No mínimo, ele viu algum peixe estranho. A referência que ele tinha era sereia, e chamou aquele peixe de sereia. Ele acha uma planta semelhante a... Meu Deus,
uma pimenta conhecida no continente europeu, e já vai chamar essa pimenta de pimenta malagueta, não sei. Quando na verdade ele ainda não estava talhado ao que a gente chama de descoberta da alteridade do outro. Então, a descoberta da América, ela coloca quase que um ponto final nessa geografia medieval que você comentou, e abre um leque para que a geografia se olhasse, e nos relatos dos colonistas, a tendência foi de década a década, de século a século, de construção de uma narrativa empírica e realista, em contraposição ao já antigo simbolismo medieval. Falando um pouquinho, professor, nós temos aí a entrada da geografia moderna, né? Que a gente traz muito essa parte do pensamento geográfico, né? Sai do conhecer, né, do conhecimento para essa coisa do pensamento, né? Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa mudança, né? Essa parte, principalmente a gente tem a escola, né? A escola alemã, e depois a escola francesa, que ela se trabalha muito nisso. Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa época, né? Depois, nessa parte nessa nova fase da geografia, né? Marcelo, eu penso assim que há um equívoco na forma como nós usamos a expressão de geografia moderna. Na minha tese, eu defendo que a geografia moderna começa com Valerius, em 1650. Por quê? Porque ele foi o primeiro geógrafo a usar como referência cosmológica o Nicolau Copérnico e o heliocentrismo. Foi o primeiro geógrafo a usar a matemática como base, como fonte, seguindo a tendência de Descartes e Isaac Newton. Foi o primeiro geógrafo a usar só dados de fontes de expedições de descobrimento, entre aspas. Então, eu prefiro colocar nesses termos. Geografia moderna, Valerius, científica, Humboldt, Ritter, Ratzel, Lablache, esses autores que nós tão bem conhecemos. Falando um pouquinho sobre essa evolução do pensamento geográfico, qual a importância dela para nós aqui temos o curso de bacharel e licenciatura, qual a importância dela, né, dessa formação, dessa evolução do pensamento para a formação desses profissionais, no seu ponto de vista, professor? Bom,
Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha cuidado com o uso da palavra evolução. Porque a evolução fica subentendido que você está partindo de algo pior para algo melhor. Isso não é uma visão teleológica de história. Então, o que nós temos são mudanças. Eu vejo a epistemologia como uma quase como que um autoconhecimento da geografia. Então, enquanto autoconhecimento do conhecimento geográfico, a epistemologia ela é útil. Igualmente, a licenciatura e o bacharelado. Não existe uma epistemologia da licenciatura e nenhuma epistemologia do bacharelado. A geografia tem que manter sua característica una, tem que manter uma unidade, e aí as especificações profissionais devem continuar dialogando igualmente com essa visão de conjunto que a epistemologia dá. Por exemplo, pegar o Alexander von Humboldt. O Humboldt, ele era um autor que foi chamado à época de holista, né? De holístico, porque ele via o todo. Até ele dizia que a natureza era o todo impulsionado por um sopro de vida. Então, qual que é a relação que eu posso fazer do Humboldt com a licenciatura ou com o bacharelado? É de que em Humboldt, no Ratzel também, menos nos franceses, havia a perspectiva da conexão. Todos os fenômenos estão conectados, formando uma espacialidade. O Humboldt, na sua época, ele acabou formando essa espacialidade com a conexão da insolação, do relevo, do solo, regime de chuvas, etc. E passou a ver o espaço como algo que é maior, a paisagem, como algo que é moldado por conexões que, por vezes, são invisíveis. Hoje nós temos o Milton Santos dizendo que, não tão hoje, né, já há algum tempo, dizendo que
espaço é fruto de múltiplas determinações. Então há semelhanças que você pode usar tanto no bacharel quanto para licenciado. Eu estou com algum tempinho afastado. Então, professor, vamos encaminhando então para o fim do nosso bate-papo. Gostaria de pedir para o professor algumas referências para o pessoal de casa que está nos ouvindo, nos acompanhando, que tenham interesse em conhecer um pouco mais, em se aprofundar. Algumas referências. Olha, um livro que eu li recentemente, que serve tanto pela história da geografia, quanto pela história da cartografia, é o do Jerry Broughton, chamado A História do Mundo em 12 Mapas. É absurda a quantidade de conhecimento que esse livro tem. Ele vale muito a pena ser lido. Um material que eu sempre sugiro que os alunos leiam, apesar de não ser novo no tempo, né? É a introdução do Cosmos. Ali há uma riqueza na exposição das ideias do Humboldt muito grande. Um livro que eu estou relendo, que para mim é um clássico da história do pensamento ocidental, que é a história da ideia de natureza, do Albert Lennox, que é um livro que o Milton Santos usou muito, né? Enfim, seriam esses. Isso, né? Bacana, então fica a dica pro pessoal. Então é isso, professor. Eu queria agradecer, é uma honra estar tendo esse bate-papo com o senhor. Gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade, a presença. Feliz demais. E é isso, então até a próxima. Então, galera, pessoal que quiser, venham nos acompanhar, siga no Instagram, curta bastante nossos vídeos, compartilhe com os amigos e até a próxima. Cadê meu norte?